Fala galera, beleza? Então, conforme eu falei para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre algumas lesões, algumas dores que pode acometer as pessoas que realizam alguns tipos de exercício físico, como por exemplo a corrida ou caminhada. Uma dessas lesões é a que a gente chama de fascite plantar. Muita gente às vezes já pode ter dito assim: "Ah, eu já tive fascite plantar", mas a fascite plantar ela precisa de um diagnóstico médico. Não é dizer que teve uma dor na sola do pé, teve uma dor no pé e era fascite plantar. Então vou mostrar para vocês um pouquinho do que é essa fascite plantar, tá? As causas dela, os sintomas, o diagnóstico e também um pouquinho de como a gente pode tratar isso daí caseiramente ou após um diagnóstico médico por meio de outras medidas também. Beleza? Então, o que seria a fascite plantar? Fascite nada mais é do que fáscia e inflamação. Então, a inflamação da fáscia da planta do nosso pé. Então, é um processo inflamatório que ele vai atingir a fáscia plantar nossa, que é uma membrana de um tecido que ela recobre toda a musculatura do nosso pé, uma membrana elástica, embaixo da sola do pé. Essa fascite, a fascite plantar, ela é a causa mais frequente de dor no calcanhar e afeta em torno de 3 a 7% da população. O pico de incidência dela é em torno dos 40 a 60 anos de idade e afeta tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino de forma igual. Não tem diferença entre um sexo e outro, pode afetar de forma igual. E ela na maioria dos casos, ela é unilateral. São raros os casos em que a fascite plantar vai afetar os dois pés simultaneamente, ou afeta o direito ou afeta o esquerdo, certo? Então, de acordo com a sintomatologia, os sintomas que a gente sente, a gente não pode ignorar a fascite plantar, não podemos ignorar principalmente a fase aguda. O que é a fase aguda? A fase aguda é quando dá aquela dor, quando a gente realiza algum movimento. E a fase crônica é quando aquela dor ela persiste mesmo eu estando parado. Então a gente não pode ignorar quando ela está na fase aguda para não deixar ela chegar na fase crônica. Beleza? O que pode causar a fascite plantar? Esse problema, essa dor na sola do pé, nesse tecido membranoso. Um dos fatores de risco da fascite plantar é a obesidade, é o excesso de peso, ou seja, pessoas que possuem um índice de massa muscular, o IMC, acima de 30, já tem probabilidade de sentir essa dor na face do pé. Por quê? Por causa do sobrepeso em cima das articulações, ela não consegue movimentar muito bem os pés. Atividades desportivas, como por exemplo, correr, saltar, balé, dançar, que a gente utiliza muito os pés, ou também quando as pessoas permanecem muito tempo em pé, também pode ser um fator de risco, que pode causar essa dor na face do pé. A idade, então a partir dos 40 anos ali, não quer dizer que antes dos 40 anos a gente não possa sentir isso, tá? Mas o pico de problema na fáscia da plantar é a partir dos 40 anos, tá? Dentro dos 40 anos aos 60 anos. Também, uma das causas que pode gerar essa dor, esse desconforto na fáscia, é o tipo de pé que a gente tem. Nós temos vários tipos de pé. Um deles é o pé cavo. O que seria o pé cavo? É quando o pé ele é tortinho assim, ou seja, a sola do nosso pé ela não encosta no chão. Então esse é o pé cavo. O pé plano é aquele pé reto. Ele não tem curvatura nenhuma, tá? Então daí ele também pode ser uma causa. E outras formas, outros padrões anômalos da nossa marcha também, caminhar supinado ou pronado com o pé também pode gerar a face. Outra coisa, a diminuição da dorsiflexão do tornozelo. Vamos dizer que minha mão é o tornozelo, minha mão é o pé, tá? E aqui seria o tornozelo. Se eu não conseguir fazer essa dorsiflexão, que seria levantar a ponta do pé, menor que 0 graus, ou seja, se eu não conseguir mexer isso daqui, eu já posso ser uma causa também de fascite plantar. Se eu já mexer, eu já consigo pelo menos alongar essa região, certo? E também, uma outra causa seria o encurtamento de algumas musculaturas, como por exemplo, musculatura do gastrocnêmio solear, que é os da panturrilha, e também os de trás da coxa, os isquiotibiais, também pode ser causa
de fascite plantar. E outra causa seria as doenças inflamatórias sistêmicas, tá? Então essas são as causas. Mas eu peço assim, ó, se atentar bastante a algumas aqui, com relação ao sobrepeso, ao excesso de peso, à obesidade, tá? A atividade desportiva e também com relação à diminuição dessa dorsiflexão do tornozelo, essa mobilidade que tem que ter nosso tornozelo. Então, se atentar a esses três aí, acho que já é bem importante a gente cuidar. Quais sintomas que a gente vai sentir? Então, o principal sintoma, quem já teve fascite plantar, é a dor no calcanhar. Tu não consegue pisar no chão de tanta dor que dá. E essa dor ela tende a se agravar quando a gente vai subir escada, quando a gente vai permanecer muito tempo em pé, a gente não consegue. Quando vai correr, então nem se fala, né? Correr e caminhar, dependendo da passada que a gente está, a gente vai sentir também. Porém, ela pode aliviar a partir do momento que a temperatura do nosso corpo aumenta. Ou seja, quando eu começo a dar uma caminhadinha leve ou andar devagar assim, eu posso melhorar. Por quê? Eu começo a fazer o movimento com o meu tornozelo e eu começo a melhorar, tá? E também ela pode se agravar se eu ficar em muito tempo parado. Ou seja, eu não mexo o pé, ela pode piorar também. Em alguns casos, ela pode correr até inchaço do pé, do calcanhar e do tornozelo. E às vezes a gente acha que é outra coisa e não, é fascite plantar mesmo. Tá? Então tem que se atentar a esses tipos de sintomas também. Que nem eu falei, fascite plantar não é assim, eu estou com fascite plantar, eu estou com uma dor lá na sola do meu pé, eu estou com fascite plantar. Não, não é assim que funciona. Precisa de um diagnóstico médico, lembra disso. Que tipos de diagnósticos para fascite plantar? Tem que ir num médico ortopedista para a gente ver isso. Ele vai ver a tua história clínica e vai recorrer, se necessário, a alguns exames. Dentre esses exames aí, uma radiografia, raio-x, ressonância magnética, cintigrafia óssea e um estudo analítico, uma eletromiografia. Então precisa disso daí. Primeiro ele vai conversar, vai ver teu histórico, tua história clínica, vai recorrer, vai ver o que tu anda fazendo para saber se realmente pode ser fascite plantar ou se é um outro problema. Se ele não conseguir, a partir disso daí, identificar que é fascite plantar, ou se ele desconfiar que realmente seja, ainda está em dúvida, ele vai recorrer a algum exame clínico. E como é que a gente pode tratar a fascite plantar? Então, aí tem várias formas da gente tratar. Uma delas, e principalmente, deve ser instituído pelo médico ortopedista. Então, se tu já foi ver o problema no médico, não chega em casa, agora eu vou tratar a fascite plantar, vou procurar na internet. Não, ele vai recomendar o tratamento que tu vai ter que fazer, tá? Após esse diagnóstico. Então é muito importante a gente não desistir de nenhum tipo de tratamento que a gente começar, para não evitar. Lembra aquela questão de tu sentir a dor aguda e tu sentir a dor crônica. A dor crônica tu vai levantar e já vai estar sentindo essa dor. A dor aguda é em determinado movimento que a gente vai sentir, certo? Sempre que a gente tiver a fazer essa caminhada, a gente vai acabar sentindo, ou não, se for aguda ou se for crônica. O primeiro tratamento é a questão de mudança de estilo de vida. O que seria mudança de estilo de vida? Vamos lá para a primeira causa nossa, a obesidade. A redução do peso vai ajudar a evitar a pressão exercida sobre a articulação. E isso vai ajudar a evitar a fascite plantar. Então, se ele praticar alguma atividade física com sobrepeso, é bem provável que vá ser restringida a atividade física para essa pessoa. Ela não pode praticar porque ela vai estar exercendo pressão sobre a articulação, causando cada vez mais dores. Porém, se não tem dor, a pessoa provavelmente ela vai retomar essa atividade física depois de um período de tempo. E é bem provável que com caminhadas, depois que tu já começou o tratamento e já não sente mais dor, depois que passou essa fase aguda, a caminhada ela já vai começar a ter benefícios para você. E provavelmente vai caminhar, daqui um pouquinho tu já vai estar fazendo outros exercícios físicos também. Uma outra forma de tratamento são usos de palmilhas. Tem muitas palmilhas. Quem nunca teve um problema lá, estou com dor no calcanhar, não sabia o que era, foi lá no ortopedista lá e ele recomendou uma palmilha ortopédica para vocês, para ficar mais macio lá no calcanhar e já melhorou. Já é uma forma de tratamento. Ela vai permitir o quê? Que distribua a carga do teu pé, da tua marcha. Ou seja, tu está caminhando
mais pro lado de fora do pé ou pro lado de dentro do pé. Vai acabar machucando, causando essa dor na sola do pé, prejudicando. A palmilha ela já vai estabilizar, ela não vai deixar tu nem ir para um lado nem para o outro. Por isso que também tem a questão daquela assim de usar um tênis com um amortecimento nos dois lados, na frente e atrás, que são os tênis que têm um valor de um custo maior, mas também eles têm esse benefício. Outra coisa que a gente pode utilizar seria as botinhas. Claro, já é num caso mais extremo. A gente usar a botinha, a gente também vai conseguir distribuir o peso do corpo e da nossa marcha no pé, para evitar as dores. Uma forma de tratamento seria a fisioterapia, através de alguns exercícios específicos que o fisioterapeuta vai te passar, de alongamento da fáscia e também do tendão, que já vão melhorar também. Isso daí são em casos agudos, em casos não tão extremos. Também, se não der certo, também tem o tratamento medicamentoso, mas esse tratamento medicamentoso é somente via recomendação médica. Não é por conta própria, não é por conta da internet, é por recomendação médica. Lembra sempre disso. E a gente também tem alguns exercícios que a gente vai fazer. No próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês, vocês vão poder acompanhar, eu vou mostrar 4 exercícios que a gente pode fazer de forma caseira. Não para melhorar, para ficar bom se já tem o problema, mas se começou a sentir um pouquinho de desconforto, para a gente fortalecer essa musculatura e não deixar acontecer a fascite plantar também, tá? Se nenhum dos tratamentos deu certo, só tem uma coisa a ser feita, que no caso é a cirurgia, mas isso é num caso realmente extremo, quando não tem mais nenhuma forma da gente tratar a fascite plantar, se já passou da forma aguda, se já passou da forma crônica, aí sim, aí realmente é só a cirurgia que tem que ser feita. Beleza, galera? Então assim, ó, não fica pensando que qualquer dor que tu sente no pé é fascite plantar. Qualquer dor que tu sente lá na sola do pé, meu pé tá doendo, é fascite plantar. Mas também a gente tem que ficar atento a qualquer dor que a gente sente. Eu estou falando agora da fascite plantar, lá da sola do pé. Mas tem outras dores no nosso corpo que a gente também tem que pensar um pouquinho, ó, se está doendo é porque o meu corpo ele está me avisando de alguma coisa, que alguma coisa não está certa, que eu não estou fazendo corretamente, que está faltando fortalecimento em alguma musculatura minha, e eu vou ter que procurar ajuda com relação a isso daí, certo? Então, tu acompanha o próximo vídeo, vai ter alguns exercícios ali que eu vou mostrar para vocês, coisa caseira que a gente pode fazer em casa, com bolinha, com garrafinha de água, com toalha, super simples assim para fortalecer essa musculatura, para não deixá-la parada. Lembra que ficar parado também prejudica. E se esse vídeo fez sentido para você aí, curte, comenta aí embaixo aí se você já sentiu esse desconforto na sola do pé, na face do pé ali. E compartilha com quem precisa saber isso daí também. Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.